E agora chegou um dos tutoriais mais importantes dessa ferramenta, o tutorial de transmissões, ou como a gente já conhecia, por campanhas. É aqui que a gente vai fazer os nossos disparos individualizados no X1 de forma automática para grandes listas. Quanto a gente definir aqui é o que a ferramenta vai executar. A gente vai explorar essa função passo a passo para você entender como você pode fazer o seu remarketing, as suas prospecções, lembrando, claro, que tudo tem um limite e que spam é uma atividade não permitida pelo WhatsApp. Então, toda vez que você fizer spam, seja utilizando manualmente, seja utilizando a ajuda de uma ferramenta, você vai correr o risco de bloqueios, tá bom? Então, cautela, usem da forma certa, sejam inteligentes para que vocês consigam fazer um uso duradouro dessa extensão, tá bem? Sem perder o WhatsApp, né, que é o mais importante. Vamos para cima. O que a gente precisa aqui é tocar na nossa função de agendar transmissões para abrir o menu onde toda a mágica vai acontecer. Esse símbolo que vocês estão vendo aí é um relógio com uma conversa, e o nome dessa função, aqui na nova versão, é agendar transmissões. Tocando, a gente vai ter aqui o menu do agendamento, onde você vai conseguir ver aqui todo o histórico de agendamento, aqui não consta nada porque não foi feito ainda, e um botão laranja onde a gente adiciona novas campanhas, novas transmissões, tá? Então, ao tocar nesse botão laranja, a gente começa aqui a nossa configuração. Primeiro, a gente precisa dar um nome, e esse nome vai aparecer apenas para você, é a efeito de sua organização. Então, se você estiver fazendo aí um remarketing para clientes do dia tal, você coloca dessa maneira para você entender que essa campanha se trata desses públicos, né, dessas pessoas e daquela mensagem tal que você enviou naquele determinado momento. Se você for fazer uma prospecção, também você coloca, ó, prospecção, grupo tal. Enfim, isso aqui é mais para organização mesmo de cada um. Eu vou colocar aqui teste, só para a gente ir avançando. Aqui a gente começa a explorar as possibilidades que a gente tem, sendo que eu vou focar aqui única e exclusivamente nos disparos de campanha 1 a 1, tá? Em outros tutoriais eu vou ensinar as outras possibilidades. Aqui a gente está falando sobre envios no individual, tá? Primeiro a gente tem aqui a opção de permitir ou não números duplicados. Eu nunca habilito isso, porque eu não quero que a ferramenta mande duas vezes para a mesma pessoa, caso ela esteja, né, nessa lista de maneira duplicada, tá? E o que a gente tem aqui para explorar? A opção de envios a partir de planilhas, mas eu também não vou focar nesse tutorial aqui. O próximo tutorial vai ensinar passo a passo sobre isso. E a gente vai explorar aqui essa opção, a opção onde a gente consegue selecionar 4 tipos de fontes para a nossa lista, tá? Sejam elas os contatos da etiqueta, ou seja, a gente consegue selecionar através de uma etiqueta quais são, para trazer todos esses números que estão ali etiquetados com aquela determinada etiqueta selecionada, tá? Eu vou excluir aqui no xizinho, como vocês podem ver, e também é possível a gente fazer a seleção através de contatos de guia. Eu não tenho nenhuma guia personalizada aqui ainda, já tem um tutorial para ensinar a utilizar as guias, eu ainda não utilizo aqui nessa versão da extensão, então por isso não vai aparecer nenhuma aqui, mas se tiver no seu sistema, ele vai constar aí todas as guias que você criou e você vai conseguir selecionar todas as pessoas que estão dentro dessas guias. Tá? Existe também a possibilidade dos contatos de grupos, ou seja, a gente consegue estar selecionando um grupo que você pertence e puxando todos os contatos para aqui para a lista de envios de maneira facilitada. Aqui eu botei apenas os meus 2 contatos que estão presentes aqui naquele grupo de teste, tá ok? E o mais importante que é o envio a partir dos nossos contatos, os contatos da agenda. Então eu vou selecionar aqui, ele leva um tempo para carregar, isso é normal, não precisa se assustar. Quanto mais contatos você tiver, maior vai ser o tempo de processamento para abrir essa tela, tá? Então você não precisa se assustar caso demore um pouquinho, ou se apareça aí um avisozinho ali para aguardar, você seleciona para aguardar, que isso é apenas a memória fazendo o processamento dessa ação. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem algumas opções para filtrar os contatos, né? Primeiro, nessa tela aqui aparece todos os contatos que você tem na sua agenda. Mas eu quero fazer o envio para os contatos que são os meus leads, de repente. Então, eu posso pesquisar aqui pela palavra lead e todos os contatos que tiverem o nome lead vão aparecer para a gente fazer uma seleção rápida. E aí a gente pode vir aqui, ó, selecionar tudo
e você vai ver que automaticamente todos esses contatos cujo nome lead foram adicionados, tá? Eu também posso fazer aqui a desseleção, eu quero desmarcar. Vamos imaginar que não vai ser isso, vai ser através de outra maneira. Eu quero fazer agora um remarketing, a seleção, por data. Então, eu posso vir aqui e pesquisar as datas. Ó, eu quero adicionar todo mundo do dia 14 de novembro. Agora, eu quero adicionar também todo mundo do dia 15 de novembro. Pode ser que apareça para você, né, a opção desmarque todos ao invés de selecionar todos. Mas olha aqui, ó, tem 6 contatos selecionados lá. Eu vou apertar essa opção, não vai mudar os contatos selecionados, e eu vou poder novamente apertar aqui para selecionar tudo, e agora esses novos contatos vieram para cá, tá vendo? Veio agora para 16. Vou fazer a mesma coisa para o dia 16 de novembro. Olha aqui, novamente não mudou a minha quantidade. Eu aperto novamente selecionar todos e agora foram adicionados. Mas eu quero remover todas as pessoas que já são meus clientes dessa lista, tá? Então eu vou pesquisar aqui pela palavra cliente. Vai aparecer aqui todas as pessoas. Algumas delas vocês podem ver aqui que estão selecionadas, porque fizeram parte daqueles dias, tá? E eu posso vir aqui e selecionar em desmarque todos. Tá vendo aqui? Estava em 24, agora está em 19. Se for isso mesmo, é só apertar em salvar. O que é que eu fiz aqui? Eu selecionei todos os meus contatos, que são do dia 14, 15 e 16 de novembro, e que não são meus clientes. Eu excluí todos os meus clientes, tá? Você pode utilizar essa seleção e desseleção para fazer quantas vezes você quiser. Inclusive, depois de colocar aqui, você ainda consegue voltar e adicionar mais outras pessoas nessa lista. Então, lembrem que estava ali com cerca de 19 contatos, tá? Você pode vir aqui e selecionar outros contatos para incluir. Por exemplo, eu fiz aqui a seleção desses 3 contatos. Eu não removi os contatos que já estavam selecionados, muito pelo contrário, eu só adicionei aqui os 3 extras, tá bem? Então, podem ficar à vontade aí para montar a lista de vocês utilizando essas possibilidades. Feito a nossa lista, é só apertar em próxima, porque aqui a gente vai, né? Vendo aqui o workflow geral. Primeiro a gente escolhe o para quem, depois a gente escolhe o que queremos enviar, depois a gente vai fazer algumas programações e ações, caso a gente queira executar algumas ações avançadas, e por último a gente vai visualizar e enviar, fazer um checkout, né? Dar aquela verificada em tudo e confirmar se é o que a gente quer fazer. Vamos lá. Na maioria dos casos, a gente pode estar fazendo aqui um remarketing, né, e enviando uma mensagem de texto normal, uma mensagem mais imagens ou vídeos, mensagens mais documentos e áudios, mensagens mais contatos, mensagens com botões e mensagens com produtos. Tá? Normalmente, as opções mais utilizadas são mensagens com áudio, mensagens de texto e mensagens com imagens ou vídeo. E se eu quiser mandar mais de uma mensagem? Não tem nenhum problema. Você pode estar adicionando quantas mensagens você quiser, clicando no botão laranja que fica no canto superior direito da sua tela, aqui, ó, adicionar mensagem. E cada uma dessas mensagens você escolhe o tipo dela. Se você quer uma mensagem com imagem, vai aparecer aqui para você adicionar suas imagens ou vídeos. Se você quiser uma mensagem com documentos ou áudio, vai aparecer aqui também para você adicionar. E se você quiser adicionar também uma mensagem apenas de texto, você também consegue. E de todas as outras opções também. Eu vou fazer aqui essa configuração com essas 3 mensagens. Primeiro eu vou colocar aqui, né, um texto apenas de teste e vou mostrar aqui como acontece a seleção, tá? Provavelmente pode não aparecer aí para você a tela aqui onde está abrindo os meus arquivos do computador, tá? Mas ao apertar aqui em adicionar imagem, ele vai abrir uma telinha aí para você selecionar o arquivo diretamente do seu computador. Você vai navegar onde é que você deixou essa imagem, no caso aqui eu vou buscar uma imagem de download, da pasta downloads mesmo, e vou apertar em abrir, e ao apertar em abrir, ele já vem aqui para a minha ferramenta. Ele leva um tempo aqui, que é o tempo normal de processamento. Imagens, quanto mais leve, mais rápido. Quanto mais pesado, mais pode demorar para adicionar essa imagem, tá? E se for vídeo também, da mesma forma, tá bom? É proporcional ao tempo de carregamento, tá? Eu vou vir aqui já para adicionar uma outra imagem ou um vídeo. Olha aqui, ele já apareceu aqui para mim, a imagem que eu adicionei. Eu posso adicionar outras, não tem um limite exato de imagens, mas eu recomendo você não pesar muito o seu envio dentro de uma única mensagem. Aqui a gente ainda tem a opção de analisar o documento que a gente
colocou, a gente consegue ver o nome da imagem que a gente selecionou. E a rúbrica é aquela legenda que aparece junto com a imagem. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. É possível também utilizar aqui as opções de negrito, itálico, é sempre ir marcando e apertando aqui, o sublinhado também, adicionar emojis, enfim, e salvar quando você tiver finalizado a sua configuração. Aqui, para os áudios, a mesma coisa. Nesse caso, eu nem quero mandar uma mensagem de texto, eu quero mandar apenas um áudio. Então, o que é que eu faço? Eu mantenho esse campo vazio e apenas aperto aqui em acessório para adicionar o meu documento, adicionar o meu áudio, tá? Novamente, você vai abrir a telinha aí para você escolher qual é o documento, né, e onde ele está. Nesse caso aqui, eu vou selecionar um dentro de uma pasta minha, um áudio de apresentação. Apertei aqui para abrir, né, selecionando, e leva um tempinho para ele processar, e logo após que ele processa, já aparece aqui para a gente, tá? Lembrando que existe sempre a opção de excluir, tá bom? Você pode tocar aqui, ó, no lixozinho para remover, caso você tenha colocado um anexo de maneira incorreta. Nesse caso aqui, eu já coloquei um áudio, coloquei uma imagem nesse, mas, novamente, é possível colocar mais de um numa única mensagem, tá? E aqui eu vou colocar a mensagem teste 2, só para vocês entenderem, né, que eu poderia escrever qualquer coisa aqui, mas vocês vão ver na prática como é que vai aparecer, tá bom? Aqui a gente tem algumas opções, eu vou fazer o envio mais simples possível, vou ensinar tudo isso aqui em outros tutoriais de maneira mais aprofundada. Esse daqui é mais direto, né, um tutorial mais resumido, mais direto para o que mais é necessário, pelo que eu vejo aqui dos clientes, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui, deixar essa opção habilitada, retomar se recarregar as janelas. Por quê? Porque se o seu notebook porventura desligar, quando você ligar de novo, ele vai voltar de onde parou. Se a internet cair, quando ela voltar, ele vai continuar de onde parou. Se você atualizar a sua página, apertar um F5, fechar e abrir de novo, ele vai voltar de onde parou, tá? E aqui, vamos lá. A próxima tela é a tela de intervalo de envio, onde a gente escolhe aqui qual é o intervalo de tempo entre uma mensagem e outra. Lembrando que, para quem faz remarketing, que é contatos com pessoas que são conhecidas, que entraram em contato com você, tá? Pessoas que deram a permissão para você falar com elas, algo em torno de 10 a 25, 30 segundos é um intervalo bacana. Se você está fazendo prospecção através de uma prática de spam, que não é legal de ser feita, mas existem estratégias que se baseiam nisso, vamos lá para o intervalo máximo. Coloca aqui entre 60 ou entre 90 e 120 segundos entre uma mensagem e outra, tá? Isso vai aumentar a cautela no seu envio, porque quanto mais mensagens enviadas no menor número de tempo, o WhatsApp vai ficar mais atento a isso. E se a galera que está recebendo essa mensagem começar a te denunciar, quanto mais denúncias no menor intervalo de tempo, mais rápido você pode ter o seu número bloqueado. Então, cuidado, existe forma certa de usar que não gera nenhum problema e existe forma errada que vai gerar problema. Então, utilize da maneira certa, tá bem? Vamos lá. Então, o tipo de programação a gente mantém aqui em uma vez, e a ação que a gente pode selecionar é a seguinte: a gente pode selecionar o início imediato, que assim que a gente apertar confirmar e colocar para rodar, ele já vai começar a disparar. A gente também pode estar escolhendo um dia e hora, tá? Para a gente selecionar. Então, ó, eu quero que isso aqui, eu posso digitar ou escolher aqui na tabelinha, tá? Então, eu quero aqui que isso aconteça no dia 25, eu quero que isso aconteça às 16h30 e 00 segundos do dia 25/11. Eu aperto em OK, somente em OK é que vai continuar salvo aqui a programação que eu defini, tá? E eu posso estar apertando aqui para avançar. O compor é se você quiser apenas deixar em rascunho, tá bem? Para deixar em rascunho, você seleciona aqui a última opção, tá bom? E beleza, eu quero manter esse envio agendado, até porque eu não quero fazer o envio para aquelas pessoas, para que a gente não envie aqui, né, uma mensagem, são contatos reais, por isso não quero fazer esse envio de mensagens totalmente desconexas para essas pessoas. O que eu vou precisar fazer aqui é o seguinte: não vai liberar para eu avançar se eu não confirmar que eu sei de tudo isso que está aqui na tela, tá? Que eu sei do risco de bloqueio, que eu tô vendo aqui, ó, o número de contatos que eu vou estar enviando nessa lista, que são 22, então eu confirmo isso. Eu confirmo que são 3 mensagens, se a mensagem, qual é o texto da mensagem, se a mensagem tem anexo ou não, e que tipo de anexo é que a mensagem tem.
Tá? Consigo ver também todas as ações, todo o intervalo de tempo, o tipo de programação, o agendamento, né? Que horas foi agendado. E por último, eu aperto aqui em salvar agendado. Tá bom? Quando eu concluir aqui, ele já vai ter processado todas as minhas configurações e vai entrar aqui na tabela de agendamento, mostrando o status agendado. Tá? Eu posso apertar aqui em executar, se eu quiser que ele execute nesse exato momento. Eu posso clonar, né, para fazer uma campanha exatamente igual a essa. Eu posso editar enquanto ela não tiver começado, porque uma vez que ela começar, você não já vai conseguir mais editar. Ou você consegue também excluir. Consegue excluir através daqui, ou consegue excluir também selecionando e apertando aqui em remover selecionado. Tá bem? Eu vou apertar em executar aqui só para mostrar a mudança de status e para mostrar que já não aparece mais a opção de edição e aparece apenas a opção de visibilidade, onde eu consigo ver em que momento está o meu envio e quanto tempo falta para o próximo disparo. E também eu consigo pausar, tá? Eu pausei porque eu não quero que seja feito. Quando eu pauso, eu tenho as opções aqui de retomar para ele voltar de onde eu pausei e a opção de descartar quando eu não quero mais que essa campanha ela fique ativa, tá bom? E eu ainda consigo clonar ela aqui. Eu vou descartar essa campanha. O status dela agora modificou para descartado, tá? E a gente consegue aqui ainda fazer o download de um relatório no formato CSV, TXT ou XLSX, que é Excel. Fazer aqui um download, só para vocês verem que vai aparecer o relatório de envio. E eu ainda consigo excluir, caso eu queira, tá? Ah, eu também consigo clonar, e ao clonar, vou mostrar para vocês aqui o que acontece, ó, todos os números estão aqui, o nome da campanha está aqui, todas as mensagens que eu configurei, tudo igualzinho, ou seja, ela fez um clone exato da minha campanha. Agora eu vou selecionar aqui a opção de rascunho, para mostrar para vocês também como é que funciona essa opção. Vou apertar para salvar aqui a composição, e pronto, ele fica aqui como compor, que é como um rascunho. E novamente eu tenho a opção de executar, clonar, editar ou excluir. É isso, espero que você tenha entendido e que esse tutorial te ajude a utilizar da melhor maneira a nossa ferramenta. Como eu expliquei anteriormente, tem outros tutoriais mostrando passo por passo, detalhe por detalhe, possibilidade por possibilidade dessa funcionalidade de maneira mais avançada. Se você quiser ficar craque, expert nessa funcionalidade, vai lá no módulo e assiste todas as aulas, tá bom? Mas essa aula aqui, ela já te ajuda a executar o básico, que é o que funciona. Vamos lá? Espero vocês nos próximos tutoriais.